pessoa religiosa, né, observante, então toda vez que eu acho alguma coisa que está na nossa lei hoje, eu tenho quase certeza que vem da Torá. É interessante. Isso é muito bacana. Muito bacana. De novo, Rabino Pamela. Kol hameshalem vachachamim omrim, e nossos sábios dizem, que todo aquele que paga não recebe chicotadas. Klal hu batorá, esta é uma regra na Torá. She'en metelim, você não coloca sobre uma pessoa, não recai sobre uma pessoa, pagamento, né, que ele tem que pagar, e também malkut, também que ele vai levar chicotadas, mishum averachad, por causa de uma proibição só. Né? Ou então ele vai receber um dos dois, ou malkut, ou chicotadas, ou a retribuição, ou pagar. Então se coloca sobre a pessoa somente pagar. Então por isso estas testemunhas que estão fazendo somente uma proibição, uma ação, né, uma ação proibida, eles só podem receber uma punição, que seria no caso pagar. Então não receberiam chicotadas de acordo com o Chachamim. Por que pagar? Mas por que pagar? Por que escolher pagar e não chicotada? Por que ele escolheu... Tem? Por quê? Aqui parece, ele está nos dizendo que a princípio a Gemara ela irá nos explicar. A Gemara irá nos falar o motivo que paga e não recebe chicotadas. Ok. Fala Gemara, continua a Mishnah, Meidina no Beish Peloni, Shehu Hayav Malkut Arbaim. Agora, qual seria a lei? Se o cara está testemunhando sobre o outro, que ele comeu o taref, por exemplo. Testemunhando sobre o outro que ele comeu o taref. Comeu carne não kasher. Complicou. Então o que sim? Mas tá bom, ele falou o testemunho sobre outra pessoa, ele comeu. E qual é a punição de alguém que come uma carne não kasher? Que não foi feito o shkita, ou que não foi feito o abate, o ritual de abate para fazer o animal kasher, tornar-se kasher, apto de ser ingerido, apto de ser consumido. Ou ele falou que ele comeu porco, comeu carne de porco, carne de um animal que não é kasher. Qual é a lei para... Então, eles estão testemunhando isso, mas é um testemunho falso. Então, qual é a punição de uma pessoa que infringe, né, que transgride a proibição de comer um animal não kasher, um animal sem shkita, sem abate, sem o ritual do abate, é malkut, é chicotadas. Então, o que os testemunhos queriam fazer com o cara, queriam fazer com ele, com que ele recebesse chicotadas, porque essa é a punição de alguém que come uma carne não kasher. Agora, qual seria a questão? Agora, o que as testemunhas... Tá bem claro, né? O que as testemunhas vão receber? Por quê? Chicotadas. Só que quantas chicotadas? Em geral, quantas é? 39. Só que aqui, qual vai ser a questão aqui? Aqui a questão seria que eles teriam que receber 2 doses de chicotadas. Por quê? Uma, pela questão da proibição geral de fazer um testemunho falso. O nono mandamento, não farás um testemunho falso sobre o teu irmão, sobre o teu amigo, que eles infringiram. Sobre isso eles têm que receber as chicotadas. E outra, por causa da lei que estipula que eles têm que receber aquilo que eles estavam tramando fazer com o seu amigo. A mesma situação que a gente acabou de falar com dinheiro, só que lá era dinheiro. Aqui a gente só trocou que aqui não é eles estavam acusando o outro não de dinheiro, mas sim de receber chicotadas. Então, eles queriam fazer com o outro receber chicotadas, então eles têm que receber chicotadas. Isso por causa dessa lei que a Torá fala, da segunda lei que a Torá fala que tem que responsabilizá-los com aquilo que eles queriam penalizar o outro. Mas isso é pela segunda. Agora, eles passaram, tem a questão da primeira proibição que eles passaram, não no mandamento da Torá. Então tem 2 motivos porque eles têm que receber chicotadas. Um por causa da transgressão, que eles transgrediram, que não pode fazer testemunho falso, e outro por causa que a Torá estabelece, como Rabi Meir, de acordo com a opinião de Rabi Meir, que ele acabou de falar, que são 2 proibições separadas, a gente enxerga como 2 proibições separadas, então uma ele tem que receber por causa da proibição comum, como qualquer, e outra tem que receber por causa que a Torá estabeleceu, que eles têm que receber aquilo que eles gostariam de fazer com o outro.
Eles queriam fazer com outra punição, chicotadas, então também com eles. Ficou claro? Uma por causa da haverá, que é qualquer haverá tem essa punição, e outra por causa que a Torá estabelece essa lei, que eles têm que receber aquilo que eles queriam receber. E aqui no caso, eles queriam fazer com que o outro recebesse chicotadas. Sim. Então, por isso, se eles estavam testemunhando que o outro tem que receber chicotadas, qual seria o exemplo que o outro tem que receber chicotadas? Que o cara fez uma proibição da Torá. Qualquer proibição da Torá tem malkut, desde que não tenha... Aí depois, desde que não tenha pena de morte, né? Você não tem pena de morte. Mas, em geral, qualquer proibição da Torá, se ela não é passível de pena capital, seria passível de malkut. Então, se eles estão testemunhando isso contra a pessoa, e se descobre que eles estão mentindo, quantas eles têm que receber? Quantas 39. 39 vezes 2. 2 vezes 39. Mas não pode passar. Bom, existe uma outra questão. Aí já são. Não, essa é uma outra. Ele vai ter que receber assim. Ele fez 2 proibições. Ele vai ter que receber. Tá, chega a 78, depois eles esperam tudo. Não. Ele vai ter que receber 2 vezes. Então, a dosagem é 39. Então, eles vão lá, fazem um cálculo do cara. O cara pode receber 39? Pode. Então, vão lá e dá as 39. Agora vai ter que depois ver mais uma vez quando ele vai conseguir receber agora de chicotada. Então a gente vai tratar como 2 punições. É que nem alguém foi lá e fez 2 proibições. Ele foi lá e, entendeu? Ele foi lá, enfim, ele foi lá comer um não kosher e depois foi lá uma proibição, e foi lá e transgrediu Yom Tov. Yom Tov também, Yom Tov é malkut. Alguém que transgride Yom Tov também é chicotadas, não tem caret. Yom Kippur tem caret, Shabbat tem pena de morte, mas Yom Tov é caret. Yom Tov é chicotadas. Então, se ele fez 2 proibições, transgrediu Yom Tov e comeu tarefa, ele vai ter que receber 2,39, porque são 2 proibições. Aqui também, na nossa situação também, vai ter que receber 2 doses de 39 chicotadas. Aí vai ser a lei que ele vai receber de acordo com aquilo que ele consegue receber. Isso já é uma outra questão. Isso é uma questão técnica que não é para matar o cara. Então você tem que calcular o quanto o cara aguenta. Então ele recebe uma primeira e depois espera, recupera. Essa é a pergunta. Será que a gente espera? Enfim, aí é uma outra questão. Será que a gente tem que esperar? Será que a gente dá direto? Porque não, assim... Não, mas se ele se aguentar. Então, exatamente, essa é a questão. Mas nunca pode passar de 39? Não. Mas isso tudo bem. Quer dizer, vai ter que ser o seguinte. Não pode passar de 39 de uma vez só. Mas se for da manhã, já pode. Porque eu considero que são... Exatamente. Ele não pode receber por uma haverá mais do que 39. Mas aqui ele tem 2 haverós, de acordo com o Rabi Meir. Então ele vai ter que receber 78. Só que, obviamente, que não direto. Quer dizer, vamos lá, se ele não pode, assim, vai ser de acordo com aquilo que ele aguenta. Teoricamente, se ele aguenta 78 direto, ele pode receber 78 direto, não tem problema. Se ele aguenta 39 para 1 e 39 para 2, para a segunda, não há problema. A questão que não pode aumentar de 39 é uma lei da Torá, que a Torá estipula que só pode dar 39 por causa de uma ação. Se o cara faz 2 ações... Por dia? Não é uma questão de por dia, é uma questão daquilo que ele aguenta. Máximo, por uma proibição, mesmo se ele aguenta 50, não pode. Por uma ação, uma proibição só pode dar 39 no máximo, mesmo se ele aguenta 50. Então ele aguenta 50. Então 39 por essa encerrou aqui, dessa aqui. Agora vamos começar a dar outra. Não, aí já é uma questão se a gente tem que fazer amanhã ou não. A gente, enfim, acho que a Gemara ela vai tratar, enfim, dessa situação. Se a gente... A gente passa para amanhã, se a gente vai, mas o que eu quero falar é que são duas leis. Uma lei é que o cara, por uma ação, só pode receber 39, por uma proibição, mesmo que ele aguenta 50. Tá bom. Na nossa situação, se ele aguenta 78 direto, então ele pode receber 78 direto, não tem problema. A Torá não quis falar que... A Torá só quis falar uma lei que mais de 39 não pode ser por uma ação. Aqui ele tem 2 proibições, então pode ser 78. Aí vai depender de se ele aguenta ou não. Se ele aguenta, obviamente, cada uma vai ter que ser separado. Se ele aguenta 39 se ele aguenta 39 só hoje, então dá 39 hoje. Depois se ele aguenta 10. Então dá 10 para uma, só dá 10 para uma, e depois você vê como você vai fazer a outra. Entendi. Vai ter que ter 2. Depois você vê como você vai fazer a outra. Entendi. Certo. Agora a gente vai ver assim, enfim, se amanhã ele aguenta 39, mas hoje ele só aguenta 38. Enfim, quer dizer.
Como você faz? Será que você dá 39 agora e depois logo depois 38? Ou você espera até amanhã para dar 39? Não é só um exemplo. Mas, então, isso a princípio a Gemara vai tratar para a gente. Eu estou lembrando que a Gemara, eu não sei exatamente os detalhes, que detalhes a Gemara coloca sobre isso, sobre este tipo de situação, né? Sobre este tipo de situação. Por isso, iremos, Bezerra Hashem, ver mais para frente. Mas pelo menos, então, de acordo com o Rabi Meir, são duas previsões. Então, ele tem que receber 78. Ele fala 80, ele chama de 80, na realidade são 78. Porque a Torá fala 40 chicotadas, mas na realidade é 40 menos uma. Tem aquela interpretação que são 40 menos uma, que nós iremos ver também em Bezerra Hashem. Então são 39, mas já ele chama de 80, já que a Torá falou 40, mas seriam 78. Então, isso de acordo com o Rabi Meir. Então, a Torá fala 40, mas a nossa interpretação é de 39, né? Correto. Então, por isso ele trata 40. Por isso ele trata 80 aqui, certo? 80, ele chama de 80. Isso, duas, certo? né? Que são duas. Certo. Ah, tá bom. Tá. Loquim Shimonim, recebe Shimonim 80. Mas, aqui, a Malkuta Arabaim, uma chicotada de 40. Chicotadas de 40 são duas 80. Mishuma, uma ele vai receber, uma leva de chicotadas ele vai receber porque por causa da proibição de não farás com o teu irmão, com o teu amigo, um testemunho falso. E outra, que esse é o primeiro, esse é o nono mandamento. E outra, Mishum Vasitemlo, Kasher Zamam. Outra por causa do outro versículo, que é o versículo, capítulo 19, versículo 19, que nos diz, vocês farão com ele da maneira que eles estavam, vocês farão com eles da maneira que eles gostariam de fazer com seu irmão. Que essa é uma outra lei. Então, por isso, vai receber, são duas proibições, vai receber duas punições. Duas vezes a leva duas vezes a leva de chicotadas, como qualquer uma pessoa que fez duas proibições, que tem que receber duas vezes, tem duas punições de chicotadas. Mas nós sábios falam que não, que a pessoa vai receber somente 39 chicotadas, mas não vai receber duas vezes. Não vai receber duas vezes a chicotada. Por quê? Porque não vai receber duas vezes chicotadas. Porque existe uma lei que você não pode receber duas punições por uma ação só. Lá a gente falou, né, duas punições de pagar e também receber chicotadas. Aqui são duas vezes chicotadas. Então, não pode receber a punição de duas chicotadas, de duas levas de chicotadas por uma ação só. Só pode ter uma punição. Então, só pode ter uma vez as chicotadas. Não pode ter duas vezes. Eu não entendi a diferença das duas, desculpa. O quê? Qual que é a diferença das duas? Não, é igual na realidade. É igual, né? A ideia é igual. A ideia é igual. Só que uma se trata sobre chicotada e dinheiro e outra se trata sobre chicotada e chicotada. É igual, a ideia é igual. Tá bom. A ideia é igual. Tanto faz chicotadas de dinheiro, tanto faz chicotadas. De acordo com o Rabi Meir, vai receber os dois. E de acordo com o Rahamim, vai receber somente um. Tá certo. Porque você não recebe, quando o Rahamim, você não recebe duas punições sobre uma coisa, sobre uma ação só. Certo. Agora mas só para falar que na realidade, se alguém está testemunhando sobre o outro, que ele matou alguém, então o que teria que de acordo com o Rabi Meir, o que deveria acontecer com ele? Alguém está testemunhando sobre o outro que ele matou alguém, ou que ele transgrediu o Shabat. Então o que deveria acontecer com ele de acordo com o Rabi Meir? De quem mentiu, né? Certo, das testemunhas. Deveria acontecer com eles, de acordo com o Rabi Meir, que são duas proibições. Então, por causa da primeira proibição de não fazer um testemunho falso, deveria acontecer com eles o quê? Chicotadas. E por causa da segunda proibição vocês farão com eles aquilo que eles gostariam de fazer com o outro, eles têm que morrer. Eles têm que receber... Não era exílio? Não? Não era para exilar? Por que exilar? Não é quando mata, né? Quando mata que vai para exílio. Não. Para cidade, refúgio. Não, isso quando mata sem querer. Aí vai para a cidade de refúgio. Eu confundi, desculpa. Mas aqui eles estão testemunhando sobre alguém que ele matou alguém de propósito. Então, esse cara teria pena de morte. Então, agora eles teriam que ter pena de morte. Certo? Isso é Entendi. No caso que eles testemunharam sobre Porque ele teria pena de morte. O cara teria pena de morte. Então agora a pessoa, as testemunhas agora elas deveriam ter pena de morte.
Mas ele vai levar chicotada e depois vai morrer? Então, essa é a pergunta. De acordo com o Ramim, certeza que não. De acordo com o Ramim, eles só vão morrer, porque só vai dar uma punição. Sim. Mas de acordo com o Rabi Meir... Só vão morrer. Certo, razão. De acordo com o Rabi Meir, que são duas proibições. Eles deveriam receber chicotadas por causa da primeira proibição, do nono mandamento, e depois deveriam morrer por causa da outra lei que está escrito, e farão com eles aquilo que eles gostariam de fazer com o seu irmão. Então deveria ter por uma proibição chicotadas, e pela outra proibição a pena seria a morte. Pena capital. Só também, a Gemara vai então, a pergunta é por quê, mas a Rabi Meir ele não opina isso. A Rabi Meir, a Gemara em Ketubot ensina que não, que no caso de morte, a Rabi Meir ele fala que ele também opina que a pessoa não pode receber uma segunda punição. Em caso que a pena sobre o cara é morte, então ele não vai receber malkut, não recebe outra punição. Somente no caso de chicotadas. Chicotadas ele pode receber 2 vezes, para receber chicotadas e pagar, mas não pode, no caso de morte, ele não vai receber as duas. Vai receber somente uma, que seria a pena de morte. Bishlama lerabanan. Aí a Gemara, ela nos diz, né? A Gemara fala, Bishlama lerabanan, de acordo com nossos sábios, existe um versículo que, na verdade, que está apoiando a opinião deles. Por quê? Porque o versículo fala, você irá dar chicotadas a ele, o versículo que trata sobre chicotadas. Você dará chicotadas a ele, que é derishatô, você vai dar para ele por causa do seu pecado, por causa da sua perversidade. Só que aí o versículo fala na linguagem de singular. Na linguagem singular, você dará chicotadas a ele, que é derishatô, por conta de seu pecado. E já que está escrito no singular, a gente aprende, o que nós aprendemos? Que você pode punir a pessoa mishum risha achata tamechayevo, veia tamechayevo mishum shtei rishayot. O versículo vai, por causa da preferência, exatamente, por um só você pode culpá-lo. Ou seja, você não pode... por uma só transgressão. Por uma só perversidade, por uma só transgressão, por uma só ação, né, no caso, por uma só ação, essa seria a ideia. Por uma só ação perversa. Mas você não pode culpá-lo duas punições por causa de uma ação só. Uma vez punição você pode puni-lo, mas 2 punições